Eu li Direita e Esquerda do Norberto Bobbio, o livro que eu tá aqui comigo. Vou aproveitar esse tempo de quarentena, de tempo livre, para voltar a fazer vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o que é esquerda e o que é direita. Esse primeiro não vai ter muita definição, vai ter muito mais discussão sobre como definir do que a definição em si, que é o que o Norberto Bobbio faz no livro dele. Norberto Bobbio ele é um cientista político italiano. Eu já trouxe ele aqui quando eu trouxe o Dicionário da Política, que ele é um dos autores. Ele é um cara, autoridade mundial no assunto. Dificilmente você vai ver alguma coisa sobre teoria política ou ciência política, sociologia, nessa área da política, sem citar o Norberto Bobbio. Ele é, sem dúvida, uma das maiores autoridades no assunto. E o primeiro ponto que todo mundo tem que trazer quando fala sobre direita e esquerda é a origem dela na Revolução Francesa, em que os revolucionários ficavam à esquerda, que era quem queriam acabar com o poder da monarquia e entregar para o povo, e na direita quem defendia a monarquia, os monarquistas, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender dessa definição é que ela não pode ser anacrônica, ou seja, eu não posso usar um termo do passado para definir o que as coisas estão acontecendo hoje em dia, porque os valores mudam. O valor da palavra muda. Então, antigamente, ser de esquerda, nessa época exclusiva da Revolução Francesa, significava que você era revolucionário. E, da mesma forma, ser de direita era ser monarquista. Só que essa definição hoje em dia ela é insuficiente, ela é até falsa. Que existem grupos revolucionários de esquerda e de direita, e existem grupos monarquistas de direita e de esquerda. O revolucionário de esquerda é muito fácil a gente lembrar da Revolução Cubana. Inclusive, eu até já fiz um vídeo falando sobre isso no vídeo Se é a Revolução ou o Golpe. E você tem, por exemplo, também a Revolução Fascista Italiana. Os fascistas italianos eram revolucionários de direita. Inclusive, eu vou dedicar um vídeo só para explicar a questão na Segunda Guerra Mundial, fascismo italiano, tanto comunismo russo quanto nazismo alemão, ok? Então, o primeiro ponto disso é que essa distinção de esquerda e direita para o Norberto Bobbio, ela é uma distinção antiética, porque ela trata o antiética eu até adicionaria desonesta, porque ela trata um conjunto complexo de ideias, que é a política e as ideias políticas e a própria ideologia, e transformam numa díade, que é ou de direita ou de esquerda. E essa díade ou, ela é completamente errada. Porque, da mesma forma que o economicismo ele entende todas as áreas do mundo através da visão econômica e por isso é uma visão errada, essa visão de enxergar tudo no mundo por um olhar político também é errado. Porque muitas práticas da nossa vida não são de esquerda nem de direita. Por exemplo, mesmo as práticas políticas, tá? Porque assim, ir à feira não é nem de esquerda nem de direita, mas é meio que também não é uma ação política. Mas a guerra e a paz são ações políticas que são tanto de esquerda quanto de direita. E ela não é ou de esquerda ou de direita. Então enxergar todo mundo político por esquerda e direita tá errado. Principalmente porque muitos grupos tentam pegar algumas coisas que não são da área da política e colocar dentro desse meio para fazer propaganda. Por exemplo, tudo que não é do meu grupo é errado. E tudo que é do outro grupo é errado. Então, é muito normal você ver as pessoas de direita chamarem o pessoal da esquerda de assassino e o pessoal da esquerda chamar o pessoal da direita de assassino. Quanto, na verdade, ser assassino não é uma condição de esquerda ou de direita. E o outro ponto quanto à insuficiência desse termo de esquerda e direita é o centro.
o centro, que o Norberto Bobbio ele identifica como nem, e também identifica como tanto quanto. Então, no primeiro erro que tem sobre esquerda e direita é ou esquerda ou direita. Só que aí vão tendo mais nuances, mais tons de cinza na questão mesmo, né? Por exemplo, existem grupos e pessoas que não podem nem podem ser classificados como de esquerda nem como de direita. E existem grupos também, tanto de ideias quanto de prática política, mas eu vou explicar sobre isso nesse vídeo mesmo. Você vê muitas coisas que parecem ser até contraditórias, mas eu lembro sempre do meme que eu quero que pessoas casadas gays tenham sua própria arma para defender sua propriedade. Então meio que é uma mistura do que a direita e o que a esquerda defenderia, né? Apesar de não ser preciso esse meme, né? Afinal é uma brincadeira. Ele traz essa reflexão, né? Que existem pessoas que realmente não vão pegar toda a caixa da direita e falar eu sou direita, e nem vão pegar toda a caixa de esquerda e dizer que são esquerda. Uma mistura daquilo ou uma negação dos dois. Existem esses dois grupos. O centro, que no Brasil a gente tem a expressão centrão como um sentido pejorativo, o centro ele é uma ala que normalmente não tem uma ideologia muito estabelecida e dificilmente ela é radicalizada. O centro ele tem de ser a parte mais moderada dos dois lados. O Norberto Bobbio também apresenta a teoria da ferradura, que eu vou tirar um vídeo para falar especificamente sobre ela. Mas é que normalmente o centro-esquerda e o centro-direita têm mais em comum do que os outros extremos. O cara que é centro-direita, ele parece mais com centro-esquerda do que com um cara de direita. Essa seria a ideia. Mas eu vou trazer isso com mais profundidade. O último ponto que eu vou explicar nesse vídeo aqui é sobre a relatividade das ideias. Porque esquerda e direita não são definições absolutas. Ou seja, o que era esquerda há 40 anos atrás pode literalmente ser direita hoje. Eu sempre penso que nos Estados Unidos a luta sobre a libertação dos escravos era uma luta conservadora. E na década de 60, historicamente a luta racial foi uma luta que os conservadores tinham como ideal nos Estados Unidos. E a partir da década de 60, essa New Left, essa esquerda mais da escola de Frankfurt, que tem muita influência francesa e tal nos Estados Unidos, passou a defender a igualdade racial. Então, você vê que os grupos eles podem literalmente defender a mesma ideia em tempos diferentes e ser um de esquerda e outro de direita. Porque várias dessas ideias, como eu já disse, elas não são definidoras do que é esquerda e direita. E mais ainda, a ideia de o que é esquerda e direita muda conforme a geografia, ou seja, cada país, cada cultura, e também muda com um tempo. O que aquele tempo é esquerda e o que aquele tempo é direita. Só para dar um exemplo sobre como uma ideia que parece ser tendenciosa para a esquerda, você vai ter alguns representantes, grupos e indivíduos relevantes naquele lado defendendo. O Norberto Bobbio ele até fala sobre um gramscismo de direita que surgiu na Itália, na década de 1940. O Antônio Gramsci ele é um autor comunista e marxista, né, que defende ideias literalmente marxistas. Fui prolixo agora. E da mesma forma, eu esqueci agora o autor, mas outro autor italiano, eu devia ter anotado, que é um autor conservador e que grupos de esquerda começaram a usar ele como influência. Eu lembro muito, para trazer um pouco mais do cenário brasileiro, que é o que eu vou tentar fazer nessa série de vídeo, eu lembro muito de que a Dilma, que é uma representante óbvia da esquerda, explicitamente da esquerda, quando perguntou se ela era a favor do aborto, ela falou que era contra.
e um cara estilo Edir Macedo, que é um cara de direita, apesar de muita gente não gostar dele e tal, ele falou que é a favor do aborto. Só que você não vai falar que o aborto é uma coisa de direita e a esquerda não defende o aborto. É porque no final das contas, é uma coisa muito mais complexa que isso. Existem autores de esquerda que a direita vai usar. E existem autores da direita. Desculpa, existem autores da esquerda que a direita vai usar, e existem autores da direita que a esquerda vai usar. O Norberto Bobbio é um cara de esquerda, por exemplo, em que a direita usa. Não só ele, mas como o George Orwell também. Eu vejo isso muito na faculdade, que muita gente de esquerda usa o autor o livro Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, que é um cara conservador. E além dele, Joaquim Nabuco e etc. Então existem autores meio que de esquerda e existem autores que são de direita, só que meio que a ideia é livre, em geral. E existe também a tendência. Existem coisas que são tendenciosas à esquerda e tendenciosas para quem é de direita. Quando eu for falar sobre a definição mesmo de direita e esquerda, vocês vão entender sobre isso. O aborto é uma pauta que tende à esquerda. E da mesma forma que. Da mesma forma que a negação do aborto é uma pauta que tende à direita. Ou, por exemplo, a liberação de armas. A liberação de armas não é uma pauta de direita ou de esquerda, mas ela tende à direita mais do que à esquerda. Mas nenhuma dessas coisas são definidoras. Você vai achar grupo que defende armas na esquerda e você vai achar grupos que defendem o aborto na direita. Então, assim, eu sei que é muito confuso, por isso que eu decidi fazer uma série de vídeos mesmo. Eu vou falar sobre mais definições, sobre mais problemáticas, e no final eu vou trazer um teste sobre o que é direita e esquerda, para todo mundo fazer, eu mesmo vou fazer. E no final é isso, leiam porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.